Oi, bom dia, tudo bem? Mais uma aula, né? Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia da semana e o último dia do mês, né? Hoje é 31 de julho de 2020. Então, julho já tá ficando para trás, né? Agora vai vir o agosto, né? Agora nós vamos entrar no mês de agosto. Então, né? Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Passa tudo muito rápido, né? Então, vamos para mais uma aula. Ciências, tá? Pega o livro de ciências. Livro lá de ciências. Nós estamos vendo sobre os animais, né? Então, nós já vimos sobre vários animais, né? Sobre os animais invertebrados. Então, nós estamos falando só dos animais ainda, né? Invertebrados. Tem os bonzinhos, né? Que nós já falamos da cigarra, da borboleta, né? Só escorpião, né? E alguns das os anelídeos, né? Que é as minhocas. Então tem os insetos, tem os anelídeos, que é o grupo das minhocas. Os moluscos, né? Que é o grupo do caracol, do polvo. A aranha, que é do aracnídeos, né? Aranha, carrapato. E agora nós chegamos nas lombrigas, né? Nos vermes. Né? Agora entramos já para falar dos vermes, né? Que são as lombrigas, a satênia, né? Que são tudo vermes que fazem mal para as pessoas, né? Que entram no corpo da pessoa e causam doenças. Então, nós já lemos na última aula, né? Sobre a tênia, né? Também ela é conhecida como a solitária, a lombriga, né? Aqueles bichos bem asquerosos, né? E o ancilostomídeo, também é um bichinho também que provoca doença nas pessoas, né? Então, vamos ver. Então, nós vamos continuar agora lá na página 88. Na página 88. Os invertebrados e os seres humanos. Os invertebrados estão presentes em várias situações de nossa vida. Veja a seguir algumas relações entre esses animais e os seres humanos. Alimentação. Os seres humanos utilizam uma grande diversidade de invertebrados em sua alimentação. Os mais usados são os moluscos, como o mexilhão, o polvo e a lula. E os crustáceos, como o camarão, caranguejo e a lagosta. Também a cultura nas quais é comum o consumo de outros invertebrados, como formiga, grilos, larvas de besouros e até escorpiões. Nem tão comum assim, né? Nem todo mundo come essas coisas, né? Até que os animais, os moluscos, né? Que é o mexilhão, o polvo e a lula, né? Também algumas regiões do país, né? Do Brasil comem mais, né? Outras já não tem muito, mas é uma alimentação ainda que algumas regiões do Brasil são mais, né? Consomem mais esse tipo de coisa, né? Ainda mais na onde que tem mar, né? Que eles tiram do mar essas coisas, né?
Muitos vivem disso, né? Vivem de tirar esses bichinhos do mar. Aí eles também se alimentam com eles, né? Aí nós temos lá um prato lá, né? A paella, paella, né? Que é um prato original espanhol, à base de arroz e frutos do mar, como camarão, lula, mexilhão e polvo. É como se fosse um risoto, né? Um risoto de frutos do mar. Aí lá na outra tem uma farofa de issa, é feita com farinha e o abdômen de uma formiga, de um tipo de formiga. É um prato de origem indígena e apreciado em alguns locais do Brasil. Então, né? A prof não comeria, né? Um prato de formiga, né? Mas as pessoas comem. Então mas só que ele é um prato indígena, né? Mas ainda é apreciado, né? Por algumas pessoas. Mas não são essas formigas que as pessoas pegam por aí, né? São aquelas formigas criadas exatamente para isso, né? Para alimentação. Aí lá na página 89, a polinização. Então já falamos sobre isso, né? Que é polinização, os animais, os insetos que faz a polinização, né? Que é quase o mesmo de transporte de grãos, né? O pólen, animais que transportem, né? Mas a polinização tanto é feito por algum desses animaizinhos também, o vento leva também, né? O homem. Muitos invertebrados são importantes agentes polinizadores, ou seja, ajudam na reprodução das plantas. Os principais polinizadores estão no grupo dos insetos. Entre eles podemos citar abelhas, vespas, formigas, borboletas e mariposas. No entanto, outros invertebrados, como a lesma, o caramujo, também podem desempenhar essa função. A maioria das plantas das quais os seres humanos se alimentam depende dos invertebrados para fazer a polinização e se reproduzir. Sem os polinizadores, muitos desses vegetais poderiam deixar de existir. Assim, é essencial preservar esses animais para garantir a disponibilidade de alimentos. Então, esses alimentos, né? Então, eles ajudam a natureza, né? Ajudam na polinização, na plantação. Então, eles são muito importantes, né? Aí, aqui nós temos a mangagava, né? Polinizando a flor do maracujá. Então, a mangagava é uma abelha, né? Mesmo que uma abelha, né? Só que ela costuma mais assim nas flores de maracujá. Sempre que você vê uma flor de maracujá, vai ser sempre mais uma mangagava, né? Então, ele é um polinizador importante do maracujá. Ou muita gente conhece como vespa, né? Ela também ferroa, né? Como a tradicional abelha, mas dói, né? Dói bastante a ferroada dela. Mas assim, ela só ferroa se ela se sentir ameaçada, né? Se você for onde ela tá, tentar pegar, né? Aí ela ferroa, né? E dói bastante. Então, quando você vê assim, uns bichinhos assim, então você nem vai mexer, né? Porque se mexer, se elas estiver lá no lugar delas, lá, né? Elas nem... Então, tem vários tipos, né? De abelha. Então, tem essa mangagava, que é a vespa, né? Tem uma que a gente conhece como abelha da orquídea, que ela é verdinha, mas é uma abelha também. E lá na outra flor nós temos um besouro, né? Polinizando flor de papoula. Então, como não é só as abelhas, né? Vários bichinhos, vários insetos, né? Essa é mais dos insetos, né? Fazer esses tipos de coisa, polinizar as plantas, né?
E dali eles tiram agora fugiu o nome. Como se fosse a reprodução da planta, né? Pólen. Ela tira o pólen, né, da planta e para onde ela passa, ela vai derrubando, né? E vai nascendo outras plantas. Doenças. Então, agora nós vamos falar dos bichinhos também, igual a lombriga, igual o verme. Os bichinhos bem malvados também. Então vamos ler sobre eles. Alguns invertebrados transmitem micro-organismos que causam doenças que afetam os seres humanos. O quadro a seguir mostra algumas dessas doenças e como são transmitidas para os seres humanos e os animais transmissores. Como que é transmitido? Então vamos ver. Transmissores, doenças e forma de transmissão. Mosquito Aedes aegypti. Doença que ele causa: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Forma de transmissão: picada da fêmea do mosquito. Então é a fêmea que pica, né? E nós já falamos sobre isso, né? Então só temos que cuidar, né? Para não deixar que eles se criem água parada, né? Então eles transmitem essas doenças. Até a febre amarela, né? Não só a dengue, a zika, a chikungunya. Mosquito Anopheles. É um mosquito que dá malária, né? Doenças que ele causa: a malária. Picada da fêmea do mosquito, também é a fêmea do mosquito que pica, né? Que transmite a doença, né? A forma de transmissão. Bicho barbeiro. Doença que ele transmite: doença de Chagas. A forma de transmissão: ingestão de alimentos contaminados com as fezes do bicho barbeiro. Contato das fezes do bicho barbeiro com o orifício da picada feita por ele. Carrapato estrela. Doença que ele causa: febre maculosa. Picada. Forma de transmissão: picada do carrapato, né? Só dele picar, né, já transmite. Mas é carrapato estrela, né? É um tipo de carrapato que dá mais assim nos animais tipo boi, cavalo, essas não, né? O bicho barbeiro, inseto transmitor de doença das Chagas. Em hábitos noturnos e vive nas frestas das casas de pau, a pique, na casca de troncos de árvore e embaixo de pedras. O carrapato estrela, por sua vez, transmite o micro-organismo que causa a febre maculosa. Esse carrapato é o parasita de animais que vivem em pastagens, como o boi, o cavalo e a capivara. Então ele não é aquele carrapatinho, né, que às vezes tem nos animais domésticos, né, nos animais de estimação. É um outro tipo de carrapato. Então é o carrapato estrela. E o bicho barbeiro, né, então tá ali onde que eles costumam ficar, né, tipo na beira de rio, em taperas, né, aquelas casas de beira de rio que às vezes ficam, né, lá acumulam as coisas. Então nessas é perigoso ter os bichos barbeiros. O carrapato estrela. Para prevenir essas doenças, é necessário evitar o contato com os animais transmissores, colocando telas em janelas e portas. A passar repelente na pele. No caso dos mosquitos, ao caminhar em áreas onde possa haver carrapatos, recomenda-se examinar o corpo de tempo em tempos, usar roupas claras
que permite enxergar os carrapatos e colocar a barra da calça dentro de botas de cano alto. Além disso, são necessárias medidas que evitem aumento do número desses animais transmissores. No caso do mosquito Aedes aegypti, por exemplo, é necessário evitar o acúmulo de água em recipientes, como pneus, garrafas, já que o mosquito coloca os ovos próximo à água. Há também invertebrados causadores de doenças nos seres humanos. Entre eles estão alguns vermes e 2 deles serão apresentados na tabela a seguir. Então ali está falando, né, algum tipo de, para se evitar, né, como o carrapato, o mosquito da dengue, né, como evitar esse, né, que seja contaminado por esses tipos de bichinho, né? O carrapato, sempre que você for andar em algum lugar que ele possa estar, em pastos, essas coisas, né? Então, tá sempre se olhando, ver se não tem nenhum, se uma roupa clara para você poder enxergar ele, de bota, né? Que as calças tem da bota para ele não entrar, né? Porque ele é bem perigosinho, né? Se ele entrar em contato com alguma pessoa. E o mosquito da dengue, né? Só cuidar mesmo das águas paradas. Então agora nós vamos falar, né, também invertebrados causadores de doença, que são os vermes. Então, causadores. Então tá a tênia e a lombriga. Doenças: teniase, cisticercose e ascaridíase. Forma de contrair a doença: ingestão de carne de porco mal cozida que contenha larvas da tênia. E esse outro nome ali, ó, cisticercose. Ingestão de água ou alimentos como hortaliças contaminadas por fezes que têm ovos da tênia. E ascaridíase: ingestão de alimentos com hortaliças contaminados por fezes que têm ovos e lombriga. Por isso que os alimentos têm que ser bem lavados, né? Bem higienizado para depois você comer ele, né? Você nunca sabe quando ele vai estar contaminado. Então, lá na página 92. É preciso lavar bem os alimentos e as mãos antes das refeições, para prevenir essas doenças. Além disso, é preciso cozinhar bem as carnes antes do consumo. A contaminação do ambiente, da água e dos alimentos pelas fezes ocorre quando não há sistema de esgoto adequado. Assim, a construção de redes de coleta, tratamento de esgoto, é uma medida importante na prevenção das verminoses, pois o esgoto é encaminhado e tratado de forma correta, evitando a contaminação do ambiente. Conheça o ciclo de vida da lombriga no esquema simplificado a seguir. Representação do ciclo de vida da lombriga, né? Então lá, ó, tem uma pessoa lá, né? Um ser humano. Então tá dizendo lá como que se contamina, né? E o ciclo de vida da lombriga. Como que ela vive e chega até o humano, né? Até o humano. Então tá lá, eliminação das fezes com ovos, né? Aí o humano, né, elimina fezes, né? Mas é que nem falou ali, né? Quando não tem tratamento, né? Tem lugares, né, regiões que não tem muito tratamento, muita higienização, né? E então é mais fácil a contaminação, né? Mas quando é tudo certinho, né? Por isso tem que lavar bem as mãos também, quando a gente vai no banheiro, lavar bem as mãos, não só por causa do coronavírus, né? Mas por causa de outros também. Então, lavar bem as mãos sempre fez parte, né? Pra gente não se contaminar com algum tipo de doenças, né?
Aí então tá lá, né? A eliminação, né? Com ovos. Aí os ovos contaminam o ambiente, a água e o alimento, né? Então essa contaminação já vai para o lugar ali, em volta, para a água. E ali tem um pé de salada, um pé de alface, né? Aí então quer dizer que contaminou o pé de alface. Aí lá tá um alimento, um hambúrguer lá, né? Colocou alface no hambúrguer. Aí o ovo, né? Lá se não lavou direito, lá se foi o ovinho com o alface com o ovinho, né? Mas por isso tem que ser lavado bem. Ingestão de alimento contaminado. Aí a pessoa lá comeu, né? O alimento contaminado. Aí, né? Já foi lá pro intestino. Aí disso já virou, né? Aí depois que ela tá lá no intestino, ela, né? Os ovinhos caem lá no intestino, elas se criam, né? Aí tá, vermes adulto, vive e se reproduz no intestino humano, liberando ovos. Daí ela vai só liberando ovos, ovos e ovos, né? E a pessoa vai ficando com aquele bastante verme lá no intestino e vai ficando doente. Mas ainda bem que tem remédio, né? A pessoa toma um remédio e elimina eles, né? Aí depois tem que cuidar para não se contaminar de novo, né? Então é isso. Não vou muito para frente porque tem bastante assunto, bastante coisa, né? Então a gente não vai conseguir chegar até nas atividades. Então é isso, tá? Aula de ciência de hoje. Releiam mais para vocês aprenderem mais, tá? Então a tarefa que fica é vocês olhar e ler tudo de novo, e pensando e olhando, para depois fazer as atividades, tá bom? Então daqui a pouco é matemática.